Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública. Antes da gente dar início às nossas atividades aqui, a gente sempre gosta de reforçar toda a programação da Casa Espírita para que não haja dúvida das nossas atividades e para que eventualmente se haja necessidade que venham participar, né, ou orientem, convidem outras pessoas também. E fica o convite para que, né, futuramente venha ingressar também como um trabalhador da Casa Espírita, tá bom? Então, na segunda-feira, nós temos a atividade do tratamento espiritual para os adultos. A triagem começa às 8 horas da noite, a gente pede para que chegue um pouquinho antes, né? Então tem de modelo presencial, aí vai ter uma abordagem já com uma pessoa preparada para fazer a tratativa certa para o tratamento espiritual. Na terça-feira, também às 8 horas, começando agora, nós temos duas palestras. Aqui a gente faz o estudo sistêmico do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sala ao lado a gente tem o Livro dos Espíritos. Então a gente vai continuamente estudando esse livro. Quando a gente termina, a gente volta, tá? Mais ou menos um ciclo aí de 2 anos a gente faz o início ao fim. E aí vai das 8 aí até umas 9 horas, a gente tem uns 35, 40 minutos de conversa aqui. Depois a gente encaminha vocês para a sala do passe, e aí depois a gente pede para que vocês retornem aqui para a gente fazer a oração final. Durante a palestra, fiquem à vontade para levantar a mão, para, né, fazer algum questionamento, né, ou se tiver alguma dúvida, ou fazer uma contribuição, fiquem à vontade também, tá? Na quarta-feira a gente tem a continuidade do tratamento, às 8 horas a gente tem uma aulinha, e aí também tem todo o processo de desobsessão também. Aos sábados, pela manhã, a gente tem uma programação completa. Claro que a gente está se adaptando com a pandemia, né? A gente está se adaptando às situações que são impostas, né, pela essa situação extraordinária que a gente está vivendo. Então, a gente tem às 8h30 o tratamento para as crianças, tratamento espiritual para as crianças e para os jovens, 8h30 de maneira online. Então, quem tem interesse também entra em contato com a gente, e aí tem a aula para os pais, e depois a gente envia também a aula para as crianças, certo? 9h30 a gente começa a evangelização infantil, junto com a atividade dos pais e também as atividades lá no nosso posto de assistência, no bairro Bom Retiro. Então, é uma atividade completa no sábado de manhã para toda a família. Vem aqui, vem a criança, vem o pai, vem a mãe, a família inteira, né, tem atividade. E de noite, às 6 horas da tarde, a gente tem o curso Conheça Espiritismo, da qual a gente vai iniciar uma nova turma, possivelmente em março. Digo possivelmente porque a gente vai informar mais certinho, né? Mas é possível que a gente comece em março, né? No máximo em março a gente vai começar. E aí a gente faz toda uma abordagem dos temas básicos da doutrina espírita. Então a gente começa a primeira aula, Deus. Segunda aula, Jesus. Terceira aula, Espiritismo e Allan Kardec. Depois fala sobre corpo, perispírito, espírito, desencarnação, reencarnação, vícios. E aí a gente vai entrando em mediunidade, vai abordando todos os temas que são base da doutrina espírita, para que a gente possa se ajudar no processo de construção de conhecimento. Então tem um instrutor que também está aprendendo, né, e vai direcionando o estudo para que a gente cresça, e aí a gente possa depois aprofundar o estudo, né? De nada adianta a gente começar agora com coisas complexas, que aí depois vão gerar dúvida na gente, né? A gente pode, né, não entender, e aí a gente pode deixar um conhecimento riquíssimo de lado porque não foi bem iniciado. Então a gente tem toda uma metodologia para que a gente comece de uma maneira estruturada, disciplinada, o estudo do Espiritismo. Tá? Então a gente fique à vontade ali também para depois da palestra aqui, se alguém tiver algum interesse, para conversar comigo, que daí eu dou mais informações, tá bom? Basicamente é isso. Tem outras atividades de cada instituto, nós temos vários institutos também de atuação. Tem o Instituto da Criança, do Jovem, da Caridade, do Esclarecimento, da Mediunidade, da Comunicação. Então tem várias frentes de trabalho também na Casa Espírita para aquele que está com vontade de botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer também. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo?
Então tá bom. Vamos fazer a nossa oração então para a gente iniciar a palestra? Então convidar todos então a fechar os olhos, elevar o pensamento ao mais alto, mentalizar a imagem de Jesus, a companhia dos bons amigos, agradecê-los pelo exemplo, pela orientação e pela oportunidade do estudo aqui tão necessário para que possamos passar por essa encarnação com mais virtudes do que defeitos, com mais méritos do que débitos. Obrigado, Senhor. Pedimos que abençoe esse momento e que assim seja. Muito bem, vou ter que gritar um pouquinho, então se tiver com dificuldade de me ouvir, pode falar para aumentar um pouquinho a voz. Vou competir com o ventilador e daqui a pouco eu vou competir com uma chuva que está vindo aí também, mas fiquem à vontade aí para perguntar caso tenha alguma dúvida. Pessoal, então encerramos semana passada o capítulo 13. Tá? Capítulo 13 a gente estudou um pouquinho aqui, não sei se vocês se recordam, sobre a caridade. Então a gente falou, definiu muito bem, os Espíritos nos trouxeram instruções de a característica da caridade, e aí a gente conseguiu diferenciar a caridade de esmola, né? Tem até a passagem do óbolo da viúva. Então foi uma construção para que a gente chegasse com um melhor entendimento para esse capítulo agora, que é o capítulo 14, que chama-se honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então talvez vocês se recordem, isso vai chamar um dos mandamentos, né, que todo mundo eventualmente, né, na sua vida já ouviu falar, já estudou, enfim, né, sabe que isso é um dos mandamentos. Antes de começar, o que seria um mandamento? O que é um mandamento? Para isso a gente tem que estabelecer um paralelo, né? Mandamento tem uma relação com leis. E essa lei, a gente estuda no Espiritismo, que existe a lei dos homens, que é essa lei que nós conhecemos, que é uma lei extremamente falha, injusta, que aos poucos vai evoluindo, mas que ainda apresenta diversas situações, oportunidades de melhoria. E existe a lei divina. E a lei divina, uma vez criada por Deus, que possui a característica da perfeição, possui uma lei, uma organização, uma inteligência perfeita também. Então existe uma lei divina que ela é perfeita. Então são leis, obrigações, caminho a ser seguido, né? E por isso que é chamado mandamento, ou seja, é uma obrigação. Para quem que é obrigação? Para aqueles que querem ou aqueles que não querem? Dá para escolher, não dá para escolher? Em alguma situação vocês imaginam que a lei dos homens é para alguns e não é para os outros? Se a gente olhar lá no texto, fala que é para todos, né? A gente vê às vezes um sendo beneficiado, mas porque a lei dos homens é falha, não só do jeito que é escrita, mas principalmente na forma como ela é colocada em prática, né? Aí entra todas as imperfeições humanas, de corrupção, de vaidade, de orgulho, que puxa, né, a sardinha para si. Então, essas são as leis dos homens, mas até na lei dos homens fala que todos estão submissos a essa lei. Ninguém escapa dela, né? Desde o simples cidadão até o mais alto cargo do país, e aí juntando todos os países de todas as nações do mundo. Todo mundo tem compromissos a seguir, certo? Na lei divina não é diferente, pelo contrário, né? É muito mais do que a lei humana, muito mais do que a lei humana, ela é perfeita, ninguém escapa, querendo ou não querendo. Toda vez que a gente tenta escapar, a gente recebe alertas, e esses alertas vêm através de sofrimento, dor, dificuldades, desarmonias. Então toda vez que a gente está num processo de desarmonia, dor, sofrimento, significa que existe um desvio da rota da lei divina. Alguma coisa a gente está errando, ou sofrendo consequência de um erro passado. Pô, mas eu não fiz nada errado nessa vida. Mas e em outras vidas? Ah, mas eu não acredito em reencarnação.
Mas a lei divina não está interessada se você acredita ou não acredita. Existe uma lei da ação e reação, da qual todos nós estamos submissos. Se a gente fizer as coisas certas, colheremos frutos bons. Do mesmo jeito que praticarmos o mal, né, sofreremos consequência desse mal praticado. A gente querendo ou não querendo. E o mandamento vem nesse sentido. Então, é uma obrigação para todos aqueles que estão nesse planeta. Encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. Tá? Eu estou usando esses termos e aí eu faço de novo o convite para, mas o que é encarnado, o que é desencarnado? Como assim outras vidas? Né? A gente não vai conseguir abordar todos os assuntos agora aqui, por isso fica o convite para participar do nosso curso, que a gente vai com bastante tempo, com bastante calma, abordar item por item. Tá? Mas é isso que a doutrina espírita nos traz através dos espíritos esclarecidos, abordando dessa forma. É uma imposição, precisa ser seguido. Então, amar pai, a mãe, não matar, não roubar. Então, são todas, né, imperativos que devemos praticar. Só que esse aqui, ele recebe uma atenção especial. É um mandamento que recebe uma atenção especial. E está depois num capítulo que fala de caridade. E existe uma conexão muito grande. Uma conexão muito grande. Então a gente já aprendeu nos capítulos anteriores que é necessário amar o próximo, mesmo que esse próximo seja um inimigo, que é necessário que a gente faça caridade, sem esperar nada em troca. Mas o que tem o pai e a mãe a ver com isso? Tá? É isso que a gente vai ver. Então lá, olha só, é tão importante que existem 3 evangelhos falando sobre isso, né? 3 escritas de evangelho falando sobre isso, que está em Marcos, Lucas e Mateus, falando exatamente a mesma coisa. Ou seja, é importante. Não está falando só um, está falando 3. Ou seja, 3 passagens que eles reforçaram de que Jesus reafirmou, e não só reafirmou, praticou também. Então eles falam lá, sabeis os mandamentos. Por que sabeis? Porque naquela época não era novidade, isso aí já vinha lá do tempo lá dos 10 mandamentos. Então era algo conhecido já naquela sociedade. Já sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestais falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Reforço, né? Todos reforçando isso. E lá no Decálogo, na passagem de Êxodo do Velho Testamento, tem lá um esclarecimento que naquela circunstância era necessário. Então ele falava lá, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Ou seja, nessa passagem, nessa segunda passagem do Velho Testamento, já existe uma forma dos espíritos superiores, né, representando a lei de Deus, né, falando, olha só, existe recompensa, e essa recompensa ela já é nessa vida, como uma forma de que o povo fizesse a transformação necessária. Vale a pena a gente lembrar que lá quando foi, entre aspas, né, elaborado os 10 mandamentos, todo aquele povo, né, retirado lá da escravidão por Moisés, ele estava perdido no deserto. Ficaram lá 40 anos, num processo de reciclagem cultural, num processo de reciclagem espiritual, para que através das gerações, da renovação da geração, criasse uma nova mentalidade e uma identidade de povo, de crença de Deus único. Mas ainda era um povo muito limitado pelo materialismo, eles ainda cultuavam os bezerros de ouro, que falava na época, né? Era muito ligado à matéria, como ainda somos hoje, mas lá mais ainda. Então, para que pudesse fazer algum sentido, né, de uma forma sábia, foi falado, olha, cumpram esses mandamentos que a terra prometida virá, para que eles conseguissem entender que já existia uma recompensa. Passados muitos anos depois, veio Jesus reafirmar tudo isso, mas não mais prometendo resultados momentâneos, instantâneos na matéria, prometendo algo muito maior, algo que transcende isso que a gente está vivendo aqui, né?
prometendo um mundo diferente, uma situação diferente, de paz, de equilíbrio num porvir. E aí que vem a doutrina, muitos anos depois, esclarecer melhor, não que Jesus não tinha esclarecido, né? Mas reafirmar o que Jesus falou e para uma sociedade mais preparada que naquela época não estava. Para inserir, olha pessoal, essa vida no porvir é a vida espiritual, que é a nossa vida real. A vida que estamos aqui é a vida transitória, passageira, que teremos outras experiências, mas a nossa vida de verdade é espiritual. E é lá que vai estar a felicidade prometida, para aqueles que cumprirem em terra, em carne, aquilo que está sendo falado aqui. Aqui é onde? No Evangelho, que é nosso guia de como proceder, de como ser, de como conduzir as nossas ações, pensamentos na nossa reencarnação. De que forma que haverá essa felicidade? Através de paz de espírito, através de reconhecimento de situações que a gente nem conhece ainda, que a nossa condição de encarnado nos impossibilita. Basta que a gente ligue o noticiário e a gente já entende a dificuldade que é ser feliz na Terra. A gente está rodeado de infelicidades, fruto, né, das nossas imperfeições como coletivo. Então aqui está um reforço de que esse mandamento ele é importante. O termo honrai envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Ou seja, se a caridade já fala que devemos amar, respeitar o próximo, o inimigo, imagina o pai e a mãe, que são dois seres importantíssimos na nossa vida. E aí mais para frente vai vir uma complementação que fala, indiferente se hoje eles são importantes ou não na nossa vida, se eles nos tratam bem, se eles nos deram condição, isso não importa, pois eles nos deram a única e principal coisa que nós precisamos, meio que nós precisamos de evoluir, que é o quê? A vida. A vida. Mesmo que isso tenha sido fruto de algo não desejado. Isso não está em pauta. Né? Mesmo não querendo, aconteceu. E nós fomos beneficiados disso. Beneficiados numa oportunidade de estar aqui em carne novamente, aprender, pagar os débitos do futuro e construir uma jornada melhor na nossa caminhada. Então, foi nos dada essa oportunidade. Essa oportunidade quem nos deu? Primeiramente Deus, né? E segundo, os nossos pais, que viabilizaram a nossa chegada aqui. Só por esse motivo já existe uma necessidade de gratidão. Só por esse motivo. Agora, se a gente for colocar toda a atenção, toda a dedicação, todo o amor, todas as privações, tudo que os pais fazem por nós, aí o débito aumenta. Aí a nossa necessidade de honrá-los é maior ainda. Né? Por isso a necessidade de a gente ter muita atenção nesse ponto. E aí, mas como assim honrar? Essa honrar é uma palavra meio ampla assim, né? E às vezes fica até difícil a gente conseguir conceituar e aplicar no dia a dia. O que seria honrar? E aí o Evangelho novamente nos explica e deixa bem claro que honrar é amor, né? Termos amor, lembrando que amor é fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Isso assim Jesus descreveu, né? Então amor é você se doar para o próximo. Submissão, como assim submisso a meus pais? Sim, no sentido de obediência, de que existe uma história, de que existe um conhecimento, que existe uma autoridade da qual nós devemos obedecer. Mesmo às vezes a gente entendendo, mas não está certo. Não, mas em respeito ao nosso pai, né, à nossa mãe, a gente vai procurar fazer da melhor maneira possível. Condescendência, atenção e respeito.
Então está deixando bem claro o que precisamos ter. Atenção, né, no sentido de perguntar como está, de fornecer aquilo que é necessário quando já estão numa idade mais avançada. Né? Não só, e aí o Evangelho reforça, não só aquilo que é necessário, mas também o supérfluo, que é um pouquinho do conforto, né? Que tanto nos foi dado na infância, que a gente possa de alguma maneira retribuí-los quando eles estão numa necessidade. Né? Respeito ao que eles viveram, ao que eles são. Através disso, do respeito que nós damos, nós também somos respeitados. Aquele que oferece o respeito ganha o respeito também. Isso na própria sociedade a gente já consegue ver como isso funciona. Né? Aquelas pessoas que possuem uma educação, possuem um respeito, né? Essas pessoas também são retribuídas da mesma forma. E se a gente olha no dia a dia, a gente vem num processo, não vou dizer de decadência, né? Mas num processo que demanda muita atenção. Por isso que essa conversa é atual, é algo que a gente precisa internalizar, divulgar, provocar os outros nessa reflexão. Né? Por quê? A gente vê que a nossa população está ficando cada vez mais idosas. Né? Cada vez mais idosos. Ou seja, são pais, são mães, avós, avós, bisavós, bisavós, que estão justamente nessa condição que está sendo retratada aqui no Evangelho. Então, olha só, aumenta os registros de abandono e violência contra idosos. Crescem 16% no país. As denúncias de crime aumentam 200% ao ano. Ou seja, é algo que a gente precisa conversar. Passado tanto tempo depois dos 10 mandamentos, a gente ainda não aprendeu como sociedade. Parece óbvio, mas será que a gente vem fazendo isso no dia a dia? Será que a gente não faz só por compromisso, por convenção? Então, é uma reflexão interna, cada um dentro do seu círculo familiar, que possa fazer essa reflexão, entender o quanto está atendendo a esse mandamento. Que, lembrando, uma vez que não seja cumprido, não teremos a paz tão desejada. Né? Ou alguém consegue estar brigado com o pai e com a mãe e dormir tranquilo? Né? Não tem essa paz. A gente pode brigar, pode, né, não concordar, mas aquela instabilidade, ela vem. Ela vem. Né? E essa instabilidade ela pode perdurar por mais tempo se a gente não aproveitar o momento agora. Ai, pois, daquele que ouvida o que deve aos que ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ou seja, ai, pois, ou seja, haverá consequência daqueles que não cumprirem. Como? Como é que a consequência vocês acham que haverá? Por exemplo, o pai cuidou do filho, a mãe cuidou do filho, o filho foi ingrato, não cuidou deles da velhice, não respeitou, os pais desencarnaram. Como que vai acontecer a justiça divina? Como é que vocês acham? Em que circunstância vai acontecer? A gente já recebeu dos Espíritos a informação que a justiça divina é perfeita. Ou seja, ela acontecerá. Como que ela acontecerá? Você pode nascer órfão para poder valorizar o outro, né? Aprender a valorizar você. Não valorizou o outro da vida. Exato. Seu pai e mãe. Você pode ter um filho que fez a mesma coisa que você fez. E aí a gente começa a ver a lei de ação e reação acontecendo. E a resposta para a pergunta, por que tantas misérias no nosso planeta? Nada mais é do que provas e expiações acontecendo individualmente e que coletivamente nós conseguimos perceber. Para isso é a nossa atenção, para que não sejamos nós depois que estaremos em sofrimento. Lembrando que às vezes isso acontece na própria encarnação. Acontece na própria encarnação. Né? Então tem exemplo, por exemplo, tem
não deu atenção para os pais, sempre foi mal educado, não respeitou, brigava o tempo inteiro. Aquele filho foi aprendendo como o pai tratava o avô. Você acha que ele vai tratar como quando ele crescer? E aí acaba acontecendo a consequência do ato na própria encarnação. Acredito que conforme eu estou falando, talvez vocês já estão visualizando exemplos que não são raros, infelizmente, no nosso dia a dia, no nosso convívio familiar. Né? Então a gente consegue ter várias situações semelhantes à que está sendo descrita no Evangelho. Tá? Então honrar, ela significa que a gente possa respeitar tudo aquilo que nos foi dado. Tudo mesmo, né? Desde o tempo. Então, por exemplo, quanto tempo nossos pais dedicaram a nós? Então nós não podemos gastar o nosso tempo com qualquer coisa, gastar o nosso tempo com futilidade. Toda a inteligência que nós temos, que nossos pais, com muito esforço, muitas vezes nos deram educação, e a gente às vezes usa essa inteligência para prejudicar o próximo. E também, assim, o pai e a mãe são pessoas que vieram na frente e te prometeram te receber como filho, deram a oportunidade de nascer e de encarnar. Exato. Né? Exatamente. E aí a gente começa a estabelecer vários paralelos, né? Saúde é a mesma coisa. Aqueles que se drogam, aqueles que desperdiçam a sua saúde, é um tapa na cara para a mãe que ficou anos e anos cuidando lá, dando remedinho, para o filho depois ir lá jogar toda a saúde que a mãe e o pai, com muito esforço, cultivaram, e aí depois, através de um vício, né, de uma má atitude, bota tudo a perder. É dessa forma que devemos honrar. Então, quando eu sou um bom cidadão, quando eu sou um bom marido, uma boa esposa, né, quando eu sou um bom trabalhador, eu estou honrando meu pai e minha mãe. É dessa forma que a gente deve honrá-los, sendo pessoas boas, corretas, seguindo o que o Evangelho está nos orientando. Mesmo que eles não tenham feito isso. Tá? E olha só, é certo que alguns pais ignoram seus deveres. É certo. Então os pais também erram. Os pais são filhos e eles erram também. E não são para seus filhos o que deveriam ser. Mas cabe a Deus puni-los, e não aos filhos. Não cabe a estes repreendê-los, porque talvez eles próprios tenham merecido que fosse assim. Então, se eventualmente, né, os nossos pais aparentemente não mereçam a honra, o nosso respeito, a nossa atenção, a gente precisa gravar o que está sendo falado aqui. Não nos cabe punir. Toda vez que tentarmos punir, estaremos sendo punidos. Então quem pune, quem julga é Deus. Nós não, nós tentamos fazer sempre o melhor. Tentamos sempre fazer a caridade, amar ao próximo, amar ao inimigo, amar os nossos pais. Essa é a tarefa que nos cabe, esse é o mandamento, essa é a imposição que nos é colocada. Tá? Pode parecer isso às vezes duro, porque muitas pessoas sofrem na mão dos pais. Existem histórias terríveis e infelizmente, quem viu a internet ontem e hoje, viu o caso de maus tratos do menino, né, uma barbárie, e esse menino vai se perguntar, pô, mas espera lá, como é que eu vou honrar aquele que estava me prendendo numa corda? Como assim? Né? É difícil, mas não devemos ser mais fortes, né? Acreditar na providência divina, acreditar no porvir, né? Basta observar, observe. Ah, mas eu não acredito nisso tudo, então ok, começa uma construção de entendimento através de observações. Quem é feliz, por que é feliz? Quem é triste, por que é triste? Comece a observar isso. Você verá que aquelas pessoas que normalmente são mais alegres, mais felizes, elas estão mais harmonizadas com esse ensinamento. Elas talvez não estejam completamente fiéis,
mas estão mais harmonizadas, né, com essa situação. São menos rebeldes, né? A rebeldia não é um atributo de espírito superior. Não é. Por mais que às vezes a rebeldia é vista com bons olhos, né? Quando a gente fala de rebeldia às leis divinas, não funciona direito. Porque a gente está se colocando contra algo que é a nossa essência. Que é a nossa essência. E aí a coisa não fecha. E aí vem todos os desequilíbrios que a gente fica procurando respostas e a gente acaba não encontrando. Tá bom? Então, essa é a ressalva, muito importante, porque às vezes o quebra-cabeça não fecha. Fica faltando uma pecinha. Pô, mas pera lá, meus pais não merecem. Então, se eles não merecem, não nos cabe punir. Que sejamos, então, bons pais. Que possamos fazer aquilo que nossos pais não fizeram para os nossos filhos. Sejamos amorosos, atenciosos, respeitosos para com eles. É uma ótima maneira de que a gente, né, possa retribuir aquele mal que recebeu. Eu não consigo falar com meu pai, não consigo falar com a minha mãe. Se eu for lá, a gente vai brigar, a gente vai se matar. Então não vai. Né? Tenta construir uma ponte, um processo, porque você sabe que uma hora ou outra vai ter que acontecer. Enquanto isso não puder se concretizar, né, retribua de forma, né, positiva para outras pessoas, principalmente para os filhos. Ok? E ele termina falando ali, que é aquele link que eu fiz antes. Né? Não sabemos se o que a gente está passando hoje foi nós mesmos que plantamos. Se nós temos pais ruins, mães ruins, possivelmente fomos no passado. E hoje a gente está numa situação de entendimento como é que é, para que a gente não faça isso de novo. Né? E aí a gente consegue entender, e dessa maneira a gente vê a grandiosidade que é Deus. O jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será o velho de amanhã. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro. Ou seja, estamos toda hora encarnando, desencarnando. Uma hora eu sou velho, outra hora eu sou jovem. Outra hora estou numa situação de ser ajudado. Depois eu preciso ajudar, porque daqui a pouco eu vou precisar ser ajudado de novo. E é um ciclo contínuo. Quem não entende isso, vive em sofrimento. Vive em sofrimento. Então, estou em condição de ajudar, devo ajudar. Preciso ajudar, peço ajuda. Com que condição? Nenhuma. E aí a doutrina espírita, através, né, da sua máxima de caridade, né, consegue nos pontuar itens importantíssimos aí na nossa jornada. Pessoal, era isso. Depois, próximos capítulos, né, vai falar sobre a parentela corporal e espiritual, porque é esse capítulo que abre esse leque. Vai abrir o leque. Opa, você tem dificuldade com os pais terrestres, mas você tem pais espirituais, mães espirituais, famílias espirituais, né? Que é a nossa verdadeira família. Aqui, de repente, é uma família transitória. Existe toda uma família lá esperando. Então, depois vai abrir um desdobramento, mas para isso, bases precisam ser construídas, e a principal base é o respeito pelo hoje. Não adianta ficar esperando a família espiritual lá no depois, e aqui viver em pé de guerra com o que está a tua família atual. Então, é extremamente necessária a compreensão desse tema aqui. Depois, no próximo, vai falar também aquela passagem de Jesus, né, que ele fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, ampliando a visão daquele povo, né, nos colocando todos como irmãos. Né? Somos todos irmãos. Isso não é uma simples frase, né, mas é uma realidade quando a gente fala numa amplitude espiritual. Hoje eu estou aqui numa condição de desconhecido para vocês, eventualmente já fui um irmão, futuramente posso ser um pai, posso ser uma mãe, quem sabe. Né? Então, o mundo gira, né?
e precisamos fazer o bem hoje mesmo. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma consideração? Tudo certo? Faz sentido para vocês? Né? Fugir um pouquinho daqueles dogmas, né? Aqueles dogmas. Eu, por exemplo, criado lá em escola católica, faz e não discuta. Né? E a doutrina espírita, não. Calma aí. Vamos entender que depois que você entendeu, você faz sem ninguém te mandar. Esse é o objetivo. Que compreenda a essência, o porquê disso, para que depois vire um hábito, vire uma rotina e a gente consiga fazer isso naturalmente e ensinar e ajudar aqueles que precisam. Tudo bem? Então tá bom. Então vai colocar agora uma música. Essa música serve para a gente harmonizar, esquecer um pouquinho dos problemas lá de fora, né? Sintonizar com a mensagem da música, com a harmonia do ambiente, se preparar para o passe, e daí depois a gente retorna aqui para fazer a oração final. Bom? Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares,
Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.